Sejam bem-vindos a esta jornada de autoconhecimento e de crescimento espiritual. Hoje iremos falar sobre o livro Vinha de Luz, lição 99, nos diversos caminhos, psicografada por Chico Xavier e ditada por Emmanuel. Antes, porém, iniciaremos com a abertura da nossa prece. Conectando ao alto, pedindo à espiritualidade que nos envolva, nos intua, para que possamos ser fiéis e escudeiros na sua seara, trazer a mensagem de Jesus de uma maneira simples, para que possamos compreender e colocá-la no nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, e permaneça conosco. Graças a Deus. Como em todas as lições desse livro, Vinha de Luz, há sempre um versículo, ou do Novo ou do Velho Testamento. O versículo de hoje está em Coríntios, segunda carta de Coríntios, escrita por Paulo, é o capítulo 13, versículo 5. E o enunciado é o seguinte: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. É um chamamento para que realmente nos mergulhemos dentro dos nossos corações e observemos a nossa atitude perante a vida, perante os ensinamentos de Jesus. Paulo não estava preocupado apenas com a crença externa dos cristãos da sua época. Ele chamava a atenção para algo mais importante e mais profundo: a coerência daquilo que acreditamos com aquilo que vivemos. Ao conhecermos o Espiritismo, a nova revelação, ficamos encantados, entusiasmados por aprender sobre a continuidade da vida após a morte, a comunicação dos espíritos, a possibilidade de revermos os nossos entes queridos que já partiram, a manutenção das nossas conquistas espirituais e emocionais após o desencarne, e outras tantas oportunidades que a reencarnação nos proporciona, abrindo novos horizontes na vida e na morte. E, frente a tudo isso, optamos em seguir estes ensinamentos do Divino Mestre. Por todas as direções, existem caminhos e diversas atitudes vivenciadas pelos estudantes da nova revelação. Ouvimos palestras, lives, lemos livros e sentimos os eflúvios divinos. Que sensação de bem-estar! Isso nos fortalece, isso nos motiva para cada vez mais buscar conhecer e vivenciar o Evangelho de Jesus. Há os que chegam ao Espiritismo pela dor, outros pela curiosidade, e outros permanecem na periferia dos acontecimentos e acham-se no direito de modificar as normas, as regras e os ensinamentos, adaptando os ensinamentos às suas necessidades e causando bastante confusão aonde se encontram. Há também os que conhecem muito a doutrina e se projetam em longas discussões, sem a vivência dos preceitos, adiando a solução dos seus problemas espirituais. Outros que gastam o tempo em dúvidas, em lamentações, controlando a vida dos outros como se fossem inquisidores permanentes do mundo, perdendo a oportunidade da própria edificação. A preocupação em controlar as coisas do entorno impede que volte para dentro de si e realmente aproveite esses ensinamentos para a evolução. Para esses, quanto menos necessidade de saírem da zona do conforto, é melhor. Quanto mais eles adaptarem as belezas dos ensinos dos espíritos às suas necessidades, melhor será a doutrina para eles. Porém, mantêm-se distantes do legítimo entendimento da doutrina,
portanto, de vivenciar as benesses que nós recebemos e reclamam da proteção e de vida. Nossa, nada acontece de bom, mas também não vai se esforçar. As coisas não vêm se a gente não trabalhar, não buscar e não merecer, né? Então, é a lei do engano pensar que se não fizer nada, a gente vai conseguir tudo de mão beijada. Não, não é por aí não, né? E aí eles se mantêm distantes do legítimo entendimento da doutrina. E a vida em si mesmo é um caminho que cada indivíduo percorre na sua experiência existencial, com êxito ou com fracasso, dependendo da sua opção e do livre-arbítrio. Jesus enviou o Consolador prometido, que é o Espiritismo, né? Que nos consola, nos conforta, toca profundamente nos nossos corações. Ele veio nos auxiliar, trazendo as ferramentas do Evangelho para que possamos fazer a nossa parte perante o nosso processo evolutivo. Jesus, o nosso mestre e guia, e o nosso terapeuta para todos os momentos das nossas vidas. É o terapeuta divino, como descreve Joana de Ângeles em todos os livros da série psicológica. Ele está sempre de plantão a ouvir as nossas queixas, as nossas aflições, as nossas alegrias, aconselhando-nos ao longo da nossa caminhada terrestre. Então, naqueles momentos de angústia, de tristeza, a gente recorre. Aí, nesses momentos que a gente realmente encontra, porque sentimos a necessidade, a nossa fé raciocinada chega e a gente sente os eflúvios chegando, nos fortalecendo, nos amparando, né? E Allan Kardec segundo Allan Kardec, a reencarnação permite que o espírito passe por várias experiências para desenvolver virtudes e para reparar os equívocos das outras vidas. Dessa forma, há pessoas em diferentes momentos da jornada espírita. Todos seguimos por caminhos variados e muitas vezes ignoramos a que ponto nos levam. E aí, quando a gente vê as coisas que a gente começa a julgar, há necessidade de termos a consciência. Cada um está num grau evolutivo, cada um está num momento de aprendizado. E aquele que tem um aprendizado maior deve colaborar, amparar, direcionar o irmão que ainda não encontrou o caminho da luz e do equilíbrio. A caridade é muito mais ampla do que a ajuda material. Ela inclui atitudes simples e profundas, como compreender o outro, evitar julgamentos precoces, oferecer palavras de consolo, praticar o perdão e cultivar a paciência, e muito mais coisas que ele nos traz para o nosso equilíbrio. Muito obrigada. Como compreender o próximo se não nos desvencilharmos das nossas sombras psicológicas, que é repleta de emoções, sentimentos e traumas que nos fazem cegos perante as coisas da vida, nos tornando deficientes em ver os nossos defeitos, as nossas mazelas? A ignorância sobre nós mesmos nos impede de saber quem realmente somos. Dessa forma, julgamos o próximo, achando que não temos a projeção das suas mazelas em nosso interior. É um mecanismo inconsciente de julgamento das falhas e dos comportamentos alheios, uma vez que também trazemos essas imperfeições. Nos identificamos com a falha do próximo e nos espelhamos nela, por estar intrínseca dentro de nós mesmos. E aí, não é o próximo que nos faz mal, não é aquela atitude negativa que o nosso companheiro, que o nosso vizinho, que a pessoa do nosso convívio tem, que vai nos fazer mal, mas a maneira como reagimos
com os sentimentos que recebemos. É natural que quando a gente recebe alguma agressão, alguma coisa que nos chateia, é natural que a gente fique chateada, aborrecida, porque estamos aqui justamente para aprender. Caso contrário, não estaríamos nesse nível de entendimento. Mas o importante é sabermos lidar com as nossas sombras e administrarmos a nossa postura frente às dificuldades, frente aos desafios do dia a dia. Dá uma licencinha. Somos vítimas de nós mesmos, não do meu vizinho, não do meu companheiro. Pelos valores e pelas marcas que trazemos do passado. E como não as reconhecemos, justificamos as nossas falhas, os nossos atos, os nossos erros e as nossas tendências. Nos perdoamos, porém, se o nosso vizinho apresentar essas atitudes, nós o crucificamos pela nossa falta de caridade, de compreensão e de maturidade. Mas a doutrina dos espíritos, mais o evangelho, tem recursos para que a gente possa se reestruturar, se fortalecer e começar a ver a vida, as coisas diferentes da maneira que a gente pensa, com tranquilidade e com normalidade. É um processo lento e gradativo de bem proceder que requer rigor e disciplina conosco mesmos, para nos libertarmos das algemas morais que nos infelicitam, superando os desafios da nossa caminhada através da nossa evolução, através do amor e da caridade. Ao identificarmos as nossas falhas, iniciamos o nosso processo de transformação para chegarmos ao amor e à caridade. O autoexame não significa culpa ou autocrítica, é um exercício diário de consciência moral e espiritual. Como é importante sermos sinceros conosco mesmo, analisarmos, vermos as coisas lá dentro e quando a gente não gostar, não ter medo, enfrentar, olhar com tranquilidade, com naturalidade. Estamos aqui justamente para aproveitarmos a oportunidade da encarnação para nos reformarmos, nos melhorarmos. No Livro dos Espíritos, a pergunta 919 é a seguinte: qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Conhece-te a ti mesmo. Uma resposta curtinha, simplesinha, não fala mais nada, mas de uma importância imensa. Temos que refletir muito sobre ela, porque para conhecermos a nós mesmos, há necessidade de conhecermos o Evangelho de Jesus. Há necessidade de colocarmos em prática os teus ensinamentos, porque, caso contrário, a gente não vai abrir as nossas mentes e os nossos corações para nos autoavaliarmos, não é? E aí a gente tem, no final do dia, perguntar para nós mesmos: fiz alguma coisa que não gostaria que os outros soubessem? Que é aquela maneira que a gente se cobra, é aquela maneira que a gente tem que estar sempre atento. Falei uma palavra torta, magoei alguém, aqui dentro já sabe. E aí a gente fica chateado, fica malzinho, né? Então a importância de saber lidar com a nossa sombra para podermos administrar as nossas emoções. O autodescobrimento, eu achei linda essa colocação, bem simples e de muito bom entendimento. O autodescobrimento é remover o véu que oculta algo que já existe dentro de nós e que desconhecemos, bem como os reais motivos que nos levam a tomar certas atitudes que machucam, que ferem as pessoas e que nos magoam e nos deixam infelizes. Temos lá dentro coisas que nós não conhecemos, que estão cobertas com o véu, com aquele véuzinho que disfarça. Sou boazinha, mas quando levanta a pontinha do véu,
minha filha, o que você tem aí embaixo, não é? Então, é o que a gente tem embaixo que a gente tem que ter a humildade e a vontade de se transformar, né? Como diz Paulo na primeira carta dos Romanos, capítulo 7, versículo 15, o que quero, isso não pratico, porém, o que detesto, isso sigo fazendo. Sabe o que é isso? Ainda não aprendemos a dominar as nossas sombras, e ela fala mais alto dentro de nós, extrapolando através de palavras, sentimentos, atitudes negativas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que emprega para domar as suas más inclinações. É tão bonito, e a gente ouve isso sempre, e isso está contido na nossa cabeça, mas a gente tem que colocar na prática, no dia a dia, nos esforçarmos realmente para essa transformação através do autodescobrimento. Temos que descobrir o que tem lá dentro e que nos machuca, e que machuca o próximo, e que nos impede de crescer. A necessidade do autoconhecimento é inadiável, a fim de nos ajudar a tornar-nos mais equilibrados e a fim de colaborarmos com aqueles que também estão desequilibrados e outros que estão em estado de crescimento, mas que ainda não descobriram que dentro de si, no íntimo do seu ser, tem as potencialidades a serem trabalhadas. E essas potencialidades trabalhadas farão frente às nossas sombras. Então, é importante nos trabalharmos. Esse daqui a gente tem e a gente pode usar em benefício próprio para nos libertar das sombras, das mágoas, das tristezas que nos envolvem. E isso a gente se liberta de que maneira? Estudo, palestra, vivência, buscando, conhecendo, não é? E batalhando, porque nada cai do céu com facilidade. Quanto mais a gente se esforçar, mais a gente consegue conquistar tanto os bens materiais como os bens espirituais, né? Todos nós temos instrumentos para combater a nossa sombra. Basta que saibamos motivá-los e desenvolvê-los através do conhecimento, do estudo, aquilo tudo que a gente acabou de falar, não é? O autodescobrimento nos leva à transformação interior, e essa transformação interior nos facilita para o entendimento das lições de Jesus. Quanto mais a gente se melhorar, melhor serão as possibilidades do nosso crescimento, do nosso aprendizado. Não é anulando um sentimento ou esquecendo que temos a sensação que ele já terminou, que ele já passou, não. O importante é o combate à negação que há em nós mesmos. Está tudo bem, tudo tranquilo, não estou magoado, mas eu estou me camuflando. Então, o importante é combater lá dentro de mim aquilo que está me enganando, não é? Eu estou negando para mim que as coisas estão boas, mas não estão. Então, há a necessidade da sinceridade, de ver, de aprender, de aceitar as nossas deficiências, porque só assim nos transformaremos, só assim aprenderemos a caminhar em direção à luz. Quando tudo está bem, é fácil permanecer na fé e na confiança em Deus. Porém, o verdadeiro desafio surge quando enfrentamos perdas, frustrações, injustiças, dificuldades inesperadas, críticas ou quando não somos compreendidos. Nesses momentos, sai de lá de dentro, cobras, lagartos, tudo que vive dentro de nós, e nós botamos tudo para fora, machucando, desequilibrando e nos aborrecendo, porque ainda não temos a capacidade de administrar as nossas energias, as nossas emoções,
e os nossos sentimentos. São momentos em que a fé madura, aquela fé que permanece firme nas provações, se torna uma força moral. A fé raciocinada é baseada na compreensão das leis morais e se apoia em 3 pilares: no estudo, na reflexão e na vivência. No estudo, onde buscamos aprender e compreender os ensinamentos da lei de Deus. Na reflexão, onde analisamos a nossa experiência e a nossa postura frente à vida. E na vivência, onde aplicamos os princípios do Evangelho no cotidiano. E aí ele disse: provai-vos a vós mesmos. Significa colocarmos à prova aquilo que acreditamos. Não basta aceitarmos teorias espirituais e não as colocarmos no nosso interior, e nós permanecermos as mesmas pessoas. Se acreditamos na lei de causa e efeito, devemos refletir antes de agir, porque a gente sabe que se não agiu corretamente, nós vamos responder imediatamente, né? Se acreditamos na imortalidade da alma, devemos valorizar as virtudes do espírito em detrimento das coisas materiais. Valorizar, sim, as coisas materiais são importantes para a nossa vida, mas as espirituais são eternas. Essas são intermináveis. E toda conquista a gente leva, enquanto que os bens materiais ficarão por aqui. Se acreditarmos no amor ao próximo, devemos exercitar esse amor nas nossas relações diárias. Essa prova acontece principalmente nas situações difíceis da convivência diária. É fácil sermos gentis quando tudo está tranquilo, não é mesmo? Tudo tranquilo, tudo maravilhoso, porém, a verdadeira caridade começa dentro do próprio lar, nas relações mais próximas e, às vezes, as mais difíceis. Como é difícil! Ah, mas isso é fácil. Quem vive o momento, quem sente as dificuldades, tem que pedir bastante proteção, ter equilíbrio, porque vai passar. E é importante que passe com tranquilidade, para resolvermos nessa encarnação uma série de pendências que nós já deixamos para trás, né? Nós, como compreender Jesus e o próximo, se não nos compreendermos e nem mesmo nos conhecemos? Como eu vou compreender o meu próximo? Como que eu vou sentir o problema dele? Eu nem sei sentir os meus, eu nem me conheço. Como eu vou entender Jesus se eu não me entendo? Então é importante esse autoconhecimento, porque ele abre, conforme ele abre, eu entendo melhor o Pai, eu entendo melhor as minhas necessidades e, consequentemente, eu vou entender melhor as necessidades do próximo. Nós nos reencarnamos para materializar, para vivenciar os nossos desequilíbrios, as nossas emoções psicofísicas generalizadas no orgulho, na vaidade, no egoísmo, no apego e nos desejos. Se a gente reencarna para materializar os problemas que nós não tivemos que resolvê-los, os problemas de hoje, temos que encará-los de uma maneira diferente, como uma bênção, como uma oportunidade para refazermos a caminhada e nos melhorarmos com este aprendizado. Os caminhos diferentes também se manifestam nas circunstâncias da vida. No caminho da dor, em que a doença, a perda, a dificuldade material muitas vezes chegam e funcionam como um crescimento espiritual, porque nesse momento a gente se despe do orgulho, da vaidade, de tudo e se conecta de uma maneira tão profunda, porque é aquele momento que o nosso coração necessita do amparo. E aí a gente descobre, a gente cresce, a gente aprende. No caminho do aprendizado, em que as situações nos convidam a refletir, estudar e ampliar a nossa compreensão da vida.
é fundamental estarmos sempre buscando. Ah, mas eu já sei tudo, mas eu já li. Ah, o Evangelho é sempre igual. Não! Cada vez que a gente abre, tem uma coisa nova, você descobre uma coisa nova. Então, reler, ver novamente, porque eu leio um livro hoje, daqui um mês, daqui um ano eu vou ler novamente e falo, nossa, estou descobrindo coisas novas. Por quê? Porque nós nos modificamos, nossa visão já está mais ampliada e a gente consegue tirar das entrelinhas do livro mais conteúdo. A gente está absorvendo mais o aprendizado. No caminho da reparação, que são os momentos em que precisamos corrigir atitudes do passado ou atitudes atuais também, exercitando a humildade e a responsabilidade. Muitas vezes a gente fala, não, é de vidas passadas, não, é do primarismo. E quanto que a gente tropeça hoje? Quanto com o conhecimento, com o aprendizado, quanto que a gente tropeça? E, de repente, a gente afasta e fala, não, eu não vou pedir desculpa. Não, então, cadê a humildade? Cadê a simplicidade? Cadê o aprendizado? O aprendizado é para ser colocado em prática, principalmente nos momentos difíceis, que são tão difíceis que a gente fica desanimado, mas não pode desanimar. Tem que buscar a energia do alto, tem que pedir a proteção e ela chega. E a gente superar, batalhar. Preciso de ajuda, peça ajuda para as pessoas. Busca um terapeuta, busca alguma coisa, mas não fique estacionado, porque o tempo passa, o nosso tempo de reencarnação é pequeno, frente à eternidade. E estamos aqui, é um presente estar aqui. Quantos gostariam de estar aqui? Nós temos tudo para aprender, para crescer, para auxiliar. E aí, muitas vezes a gente reclama. Então é importante ter a consciência de que eu quero, eu posso, eu vou me esforçar, eu vou conseguir. Porque a espiritualidade está do nosso lado, né? E o caminho do serviço, e que são oportunidades de auxiliar outras pessoas, desenvolvendo amor e solidariedade. O importante não é comparar caminhos, mas aprender com o nosso próprio caminho. Quando a gente olha para o lado, fala, aquele não tem problema, aquele, todos temos problemas. Cada um tem um tipo de problema que tem necessidade de aprendizado. Às vezes ele não expõe, ele não demonstra, mas vai ver o coraçãozinho apertado, sofrido, não é? A mensagem de Paulo continua extremamente atual. Em vez de analisarmos a fé dos outros, somos convidados a olharmos para dentro de nós mesmos. As transformações ocorrem de dentro para fora. É a transformação pipoca, segundo o de Jair. A pipoca vai lá na panela, esquenta, pof, e ela se torna linda, branca, maravilhosa. Então, quando o sofrimento vem, nós estamos ali, naquele vapor, naquele quentinho que nos incomoda. E aí a gente busca e chega o auxílio do alto, né? O autoexame constante não nos diminui, nos liberta. Pois quem se conhece melhor, se transforma melhor. Eu sei das minhas deficiências, então eu vou buscar resolvê-las. Agora, se eu não sei das minhas deficiências, e ainda eu fico brigando com os outros, porque eles estão me dizendo, me apontando o dedo, então, minha filha, temos que voltar no início do aprendizado, não é? Não é fácil, não, né? São momentos difíceis, mas que a gente tem que enfrentar confiando. O autoexame nos ajuda a percebermos os enganos do ego, os nossos limites, as nossas verdadeiras e falsas aspirações, as nossas oportunidades de crescimento e os nossos progressos. A jornada espiritual não exige perfeição imediata, mas esforço sincero de melhoria. Os que vivem na fé, contudo, acompanham Cristo. Então, se a gente tiver a fé, se a gente confiar, Ele vai estar conosco. A gente vai sentir a presença dEle. É maravilhoso. Então, essas pessoas que têm fé, que confiam, se examinam, se experimentam e se convertem em luzes
da vontade divina, cumprindo fielmente o caminho da redenção. Cada pequeno gesto de bondade, cada atitude de compreensão, cada tentativa de superação das imperfeições representa um passo no caminho da evolução. Que possamos, em todos os caminhos da nossa vida, aceitar o convite à reflexão, fortalecendo a nossa fé, transformando-nos em ações de amor. Que a paz e o ensinamento de Jesus inspire sempre a nossa caminhada. Oremos. Amado Mestre, que possamos ter a consciência desperta para buscarmos o nosso autodescobrimento, que possamos olhar para dentro de nós mesmos e reconhecermos a nossa sombra, buscando os subsídios do Evangelho de Jesus para combatê-las. Que possamos ter a fé madura, aquela que permanece firme nas provações e se transforma em força moral. Que possamos, Jesus, tê-lo como nosso terapeuta, nosso mestre, nosso guia, em todos os momentos das nossas vidas, para efetuarmos o autodescobrimento e nos tornarmos seus fiéis colaboradores na sua seara de amor e paz. Queremos agradecer, Pai, por todas as benesses, por todas as oportunidades nesta caminhada terrestre, que possamos realmente vivenciar o seu Evangelho e sermos luzes no caminho daqueles que ainda não encontraram, que ainda não o conhecem e que necessitam do seu amparo. E nesse instante, Senhor, pedimos também por todos os nossos irmãos que sofrem, pelo nosso Brasil, pelos países que se encontram em guerra, por todas as pessoas que passam por dores físicas, mentais, espirituais, emocionais, que todos possam receber a luz divina do seu amor, aquecendo os corações, fortalecendo a fé e a vontade de servir cada vez mais ao próximo e a si mesmo. Muito obrigada, Senhor, e permaneça conosco hoje e sempre. Graças a Deus.